Bom dia, hoje é 4 de setembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvir um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Este episódio é patrocinado pela Red Hat. O que você sabe sobre serviços em nuvem? Desafie o seu conhecimento em um novo quiz interativo da Red Hat. Clique no link na descrição para participar e mostre o quanto você domina tudo sobre as opções quando o assunto é serviços em nuvem. Bom dia, meu povo! Chegou a segunda-feira, todo mundo se chacoalhando, fazendo um alongamento. Pula pra fora dessa cama, se você já tá fora da cama há umas 3 horas, porque você já até lenha cortou e agora tá na academia, correndo seus 15 minutos diários, ou mais do que isso. Me perdi na minha introdução, é a 43ª vez que eu tô gravando ela, porque eu não sei, absolutamente não sei sobre o que eu estou falando no dia de hoje. É isso aí, nem sei como eu comecei essa frase. Eu vou pular direto para as notícias, aí depois a gente conversa. E agora eu vou interromper a minha introdução para fazer um adendo que estava eu aqui editando podcast, eu percebi que o cachorro da vizinha quis fazer uma grande participação. O au-au não parou de fazer au-au 1 minuto durante este episódio, então sinto muito, não tenho como tirar o au-au dele, não tinha percebido. Fiquem aí com a companhia do cachorro da vizinha. Voltando para a introdução. Porque essa semana a gente tem muitas coisas para acontecer, né, no mundo aí da economia e dos negócios e do mercado financeiro, a começar pela agenda da semana, que está recheada de fofoquinhas, fontes de fofoca pra gente, como por exemplo a reunião dos G20 e também o livro bege dos Estados Unidos. Ele é bege mesmo? A gente vai descobrir. A gente também vai falar sobre como a Petrobras saiu da lista de top 10 maiores pagadores de dividendos do mundo. Eu vou te contar qual que é o ranking, o que também é dividendo, caso você não faça a menor ideia, esteja aí, né, sei lá, por que você escuta esse podcast, é só pra escutar a minha voz, e não exatamente porque você quer ficar por dentro do mercado financeiro, mas aí eu te explico o que é dividendo, aí todo mundo sai feliz do episódio. Também a gente vai falar sobre nearshoring, porque hoje eu tô professoral, e aí a gente vai explicar mais um conceito bacana, que é esse do nearshoring, pra você chegar no seu escritório cheio de novidades, cheio de como se você tivesse passado o final de semana inteiro lendo livros e escutando podcast de qualidade. Até porque a gente também vai falar do Mubadala Capital, que é um braço de investimento dos Emirados Árabes Unidos. E por que a gente vai falar dele? Porque eles têm muitos investimentos no Brasil, muitos mesmo. E aí eles compraram agora até uma rede de academia. Talvez a academia que você está nesse momento aí fazendo seu treino tenha sido comprado pelo Mubadala Capital. E aí você vai poder puxar o seu instrutor e falar: você sabia que agora essa academia pertence a um escritório de investimentos árabe? Mas aí agora fica aqui meu recado pra você seguir a gente nas redes sociais. E eu tô só pensando na pessoa que chegou hoje nesse podcast, que coitadinha mesmo, eu juro que é legal. Eu juro que uma hora a gente chega no assunto. E vamos às notícias, né? Porque eu já tô falando aqui há uns 5 minutos, olhando pro nada. Eu já vou começar com a agenda da semana, porque aí se você chegou até aqui já irritado com a minha enrolação, aí pelo menos eu já, entendeu? Parti pro ponto. Então, a semana é mais curta aqui no Brasil, porque a gente, graças a Deus, tem um feriado. E também lá nos Estados Unidos também tem feriado. Então, isso deve reduzir aí a liquidez dos mercados nos próximos dias. Reduzir a liquidez quer dizer que tá todo mundo em casa, olhando pro teto, ou vendo Netflix, ou viajando, e aí o pessoal não tá botando dinheiro nos mercados. E aí isso faz com que tenha menos dinheiro circulando. Isso quer dizer que diminui a liquidez. Na agenda, a gente tem o relatório Focus dessa segunda-feira, que é divulgado pelo Banco Central Brasileiro, com opiniões de economistas consultados por eles. Este relatório é importante para a gente calibrar como está a opinião do mercado em relação aos dados econômicos brasileiros, como, por exemplo, o que esses economistas esperam para o produto interno bruto do país no final do ano, como que esses economistas estão vendo a taxa Selic no final do ano, teremos mais cortes, qual será a magnitude desses cortes. Tudo isso você consegue conferir no relatório Focus. Lá no site da Bloomberg Linha, nessa altura do campeonato aí que você está escutando esse podcast, muito provavelmente alguém já fez essa matéria. Então, vai lá dar uma olhadinha. A gente também tem essa semana a divulgação do livro bege nos Estados Unidos. Sim, ele é bege. O nome dele é livro bege porque a capa dele é bege. Super criativo. E o que é o livro bege? É basicamente o relatório Focus, só que com a diferença de que as perspectivas são agora do Banco Central Americano, Federal Reserve, que eles divulgam todo mês dizendo o que eles esperam do PIB dos Estados Unidos, da inflação e de outras
métricas da economia de lá. A gente também tem a balança comercial da China e uma reunião do G20, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará participando. Ele viaja para o encontro dos países que ocorre entre os dias 9 e 10 de setembro na Índia. O presidente deve defender no encontro medidas de combate à fome, de defesa do clima e por uma nova governança global que inclua os países em desenvolvimento nas grandes discussões lideradas por Estados Unidos e União Europeia. E aí nessa segunda-feira, que tá cheia de coisa, olha só, a gente também vai ter o dado fechado do fluxo de capital estrangeiro na B3. O que é isso? É quanto gringo tem na Bolsa Brasileira. Quantos dinheirinhos gringos estão sendo investidos na nossa Bolsa. Neste mesmo dia, também conhecido como hoje, a gente tem a estreia da nova carteira teórica do Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. Ele é composto por mais ou menos 90 ações, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e ele é rebalanceado todo trimestre. Então, todo trimestre a B3, que é quem calcula este índice, quem coloca as principais empresas com maior valor de mercado lá dentro, todo trimestre vai lá, faz esse recálculo, tira algumas, coloca outras e por aí vai. Seguindo, então, olha só que incrível. Eu nem tinha calculado que a agenda ia terminar comigo falando do Ibovespa, mas foi perfeito, porque agora a gente vai falar sobre dividendos, e dividendos tem tudo a ver com Ibovespa, tem tudo a ver com investimentos em ações, já que dividendos são uma taxa, uma cota que algumas empresas pagam aos seus acionistas. Algumas empresas não pagam, algumas empresas pagam. E a maior pagadora de dividendos do mundo era a Petrobras. E ela deixou este grupo aí após fazer o maior corte global de proventos no segundo trimestre, devido aos preços mais baixos de energia. A redução desses proventos, dividendos, proventos é um sinônimo, impactou os pagamentos totais no Brasil, que caíram 53%, segundo um levantamento do Global Dividend Index da gestora britânica Janus Henderson, que foi divulgado na semana passada. No Brasil, os dividendos anuais caíram de 7,7 bilhões de dólares no segundo trimestre para 4,3 bilhões entre abril e junho deste ano, puxados para baixo principalmente pela Petrobras. A companhia, que no trimestre anterior ocupava a primeira posição entre as maiores pagadoras do mundo, perdeu o trono para a Nestlé no levantamento mais recente. Não foi só a Petrobras que cortou a distribuição de proventos neste período, neste último trimestre. Os pagamentos das empresas de petróleo e gás em outras partes da América Latina também caíram, fazendo com que os dividendos totais de mercados emergentes tivessem uma queda de 0,8% em relação ao ano anterior. No mundo, os dividendos pagos por empresas atingiram um novo recorde no segundo trimestre de 2023, totalizando 568 bilhões de dólares. Agora, neste momento, no segundo trimestre, no caso, as 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo foram, de trás para frente para criar um suspense, a AXA, eu não sei como pronuncia o nome francês, é uma seguradora francesa, a Sanofi, que é uma farmacêutica que produz o meu sabonete de rosto, a Allianz, que é uma outra seguradora, a Microsoft, você conhece, BNP Paribas, um banco, a Bayerische Motorenwerke, BMW, a China Mobile Limited, de mobile, a Mercedes-Benz, o HSBC e, em primeiro lugar, a Nestlé, como maior pagadora de dividendos. Deveria ser contratada para fazer o slogan das empresas. Agora que a gente falou de Ibovespa já, de dividendo, de que mais que a gente falou? De várias coisas que eu já esqueci porque a minha memória de peixe, a gente vai falar sobre nearshoring, mais um treco, como é que é um conceito para você anotar aí na sua agenda e falar para todo mundo como se você super soubesse disso já. O investimento em nearshoring, uma estratégia industrial que envolve a realocação de fábricas e produção para países vizinhos, está crescendo na América Latina. E o México está liderando o grupo como principal destino dessa região. E eu me pego aqui pensando que eu sou uma pessoa realmente competitiva, porque toda vez que eu vejo o México em primeiro lugar em relação ao Brasil em alguma coisa, que seja lá o que for, eu fico um pouco brava. E é mais forte do que eu. O nearshoring, que é literalmente shore, é tipo costa, e aí você tem near, que é de aproximar, e aí é você tipo assim, aproximando da sua costa, da sua borda, da sua fronteira,
é a tendência de realocação de fábricas de outros mercados para fugir da dependência de países antes tidos como origens certas, como por exemplo a China e a Índia. Isso começou a acontecer com mais força de aproximar as fábricas do público consumidor depois de quem da pandemia, daquela disrupção da cadeia de suprimentos, que até hoje a gente vê aí certas consequências, como por exemplo o aumento da inflação, que fez com que os bancos centrais ao redor do mundo tivessem que aumentar juros, e a gente ainda está nessa discussão de juros que não vamos parar muito cedo. Tudo isso por quê? Porque represamos muito as cadeias de suprimento, já que lá uma coisa que era feita lá na China, não tinha nem container para mandar para o Brasil, por exemplo, então rolou toda aquela coisa da pandemia que vocês lembram. E usando a China mais uma vez como um exemplo, já que é um dos maiores afetados aí por este fenômeno do nearshoring, a Shein, a marca de roupas das suas brusinhas, é uma que está fazendo essa relação aí de nearshoring, trazendo produção das suas peças antes totalmente feitas na China para o Brasil. Outra companhia chinesa, BYD, que é a de carros elétricos também, vai construir uma montadora na Bahia. Várias empresas fazendo este movimento de tirar a produção destes países e trazer para perto do seu público consumidor. O México se tornou a principal escolha para as empresas americanas que buscam reduzir os custos operacionais. A sua proximidade geográfica e a fronteira compartilhada tornam o país um destino atraente, reduzindo os custos de produção e logística. Além disso, os acordos de livre comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, o NAFTA, Daniela, que você perguntou o que é NAFTA, tá aí, ó, o acordo de livre comércio entre esses três países reduz as tarifas e simplifica o crescimento das exportações. Com o México se consolidando como um hub essencial para o nearshoring nos últimos anos, cerca de 80% da produção industrial do país atualmente tem os Estados Unidos como destino final. De fato, o investimento estrangeiro direto disparou para níveis recordes, de acordo com o Barclays, não apenas protegendo a economia mexicana contra possíveis ventos contrários dos Estados Unidos, mas também alimentando o crescimento sustentado do país. Um exemplo é o fato do México e do Canadá terem ultrapassado a China como os principais fornecedores de mercadorias para os Estados Unidos, graças em grande parte a uma diversificação impulsionada pelo nearshoring. De acordo com a Bloomberg News, os Estados Unidos importaram quase 203 bilhões de dólares em mercadorias da China nos primeiros 6 meses de 2023, uma queda de 25% em comparação com o mesmo período de 2022, com base nos últimos dados do Departamento de Comércio americano. A China está em terceiro lugar entre os fornecedores de mercadoria para os Estados Unidos, atrás do México e do Canadá. Lá no site da Bloomberg Linha tem vários mapas feitos pela Lorena Guarino, a repórter argentina da Bloomberg Linha que escreveu esta matéria. Cara, eu juro que era pra ser rápido esse episódio. Sério, eu não sei o que acontece, é porque eu acho que domingo eu vou me inteirar do que tá acontecendo no planeta e aí eu fico muito empolgada pra compartilhar tudo. E aí fica muito longo. Ninguém tá reclamando, né? Vamos pra essa aqui, que olha só, essa aqui é bacana. Você que tá aí puxando ferro, se sua academia for pertencente à rede Bluefit, meus parabéns. Agora você está dentro de uma propriedade do fundo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos, o Mubadala Capital. A MC Brazil Fitness Holding, que faz parte do portfólio de negócios da Mubadala Capital, assinou um acordo para comprar a rede de academias Bluefit, conforme anunciado no sábado, em um fato relevante. A operação é avaliada em 464 milhões de reais. Mas o que raios é o Mubadala Capital? E vou falar aqui para vocês o que é o Mubadala Capital. E você vai ficar, nossa, que isso? Fundado em 2011, o Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos do Mubadala Investment Company, o fundo soberano de Abu Dhabi. Apesar da relação com a matriz, a empresa tem uma administração separada e cresceu muito no mercado brasileiro, principalmente após o colapso do império do Ike Batista. É isso mesmo que você ouviu. Ao todo, o Mubadala Capital tem 17 bilhões de dólares sob gestão no mundo, sendo que cerca de 5 bilhões de dólares estão no Brasil. Além do acordo encaminhado com a Bluefit, a empresa é acionista majoritária de uma refinaria na Bahia, de 3 linhas de metrô no Rio de Janeiro, do torneio de tênis Rio Open e também naquela história da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, e da Liga Forte Futebol, LFF. Confesso pra vocês que alguma pessoa me contou, eu acho que foi num date,
alguma pessoa me contou a diferença entre essas duas coisas, aí eu fingi interesse pra, né, ser simpática. Mas nesse momento eu não tô muito acordada. Eu sei que tem alguma briga aí da XP com o BTG pra ver quem que vai lançar a Liga de Futebol Brasileiro primeiro. E o Mubadala, que não é bobo nem nada, tem acordo com as duas ligas. Isso aí eu sei. Aí voltando. Segundo o próprio Mubadala, no seu site, eles são um investidor ativo e inovador que aloca capital em uma variedade de ativos, setores e regiões para benefício dos Emirados Árabes Unidos. Eles investem estrategicamente no mundo inteiro em setores alicerçados nas vantagens competitivas advindas de, abre aspas, talento, solidez financeira, diversidade de portfólio e relacionamentos globais para reforçar valor duradouro e impacto positivo social e econômico em comunidades onde operamos. Fecha aspas. Eles pegam dinheiro do Fundo Soberano de Abu Dhabi, trazem para outros países, investem e esses retornos voltam então para o Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos. E aí é exatamente o que eles estão fazendo com a Bluefin, academia que você pode estar aí neste exato momento. A conclusão da operação ainda está sujeita à satisfação de condições usuais para esse tipo de transação, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Em 2021, a Bluefin fez um pedido de IPO, uma oferta pública inicial, em uma oferta que, mas esse microfone está fazendo tec-tec. Em uma oferta que seria coordenada pela XP, mas, com a mudança do cenário macro, que congelou novas aberturas de capital, a empresa suspendeu a sua estreia na Bolsa Brasileira. Fundada em 2015 em Santo André, na Grande São Paulo, a Bluefin recebeu o primeiro investimento da Leste Private Equity, voltada ao mercado de Private Equity, ou de empresas privadas, em novembro de 2016. No ano seguinte, foram mais 2 aportes adicionais de novos investidores. Os Emirados Árabes Unidos são hoje o maior investidor do Oriente Médio no Brasil. Os investimentos superam os 10 bilhões de dólares, sendo que metade disso aí, como eu já falei, é do Mubadala. O Mubadala iniciou uma forte leva de investimentos no Brasil em 2011, quando se tornou parceiro de projetos de infraestrutura do ex-bilionário Eike Batista. O Império X, que não foi o Elon Musk que inventou, Eike Batista já estava... Eike Batista andou para que Musk pudesse voar. O Império X, porque todas as empresas dele chamavam alguma coisa com X, naufragou, mas o fundo Mubadala se reorganizou e levou algumas empresas que eram do grupo e expandiu a sua atuação em outras áreas. Um dos negócios mais recentes foi a compra em 2021 da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, a primeira vendida pela Petrobras no processo de desinvestimentos intensificado pela companhia durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ano passado, eles também tentaram comprar um pouquinho mais de 45% do Burger King no Brasil, mas depois de 2 meses de apresentar uma proposta, eles desistiram da negociação alegando falta de transparência do Restaurant Brands International, que é dona da marca e também do restaurante Popeyes. Cara, eu fiz um episódio de meia hora. Vai todo mundo me matar. Vai todo mundo me matar, eu não me importo. Eu sigo feliz de ter feito um episódio de meia hora. Porque tinha muitas coisas interessantes pra se falar, a culpa não foi minha, ué. Aí você divide aí em 2 e escuta quando der. Só que agora, se você já chegou até aqui, você já escutou até o final, mas faça meu favor. E ainda precisa de um monte de comentário, porque vocês se empolgaram, né? Fala coisa de Bumble, todo mundo comenta. Tem milhões de comentários aqui, mas todos muito divertidos, todos muito legais. Daniela já está respondido aí. A nafta, além de ser um derivado do petróleo que pode virar plástico e outros materiais, até onde eu sei, também é o acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. É o mesmo nome, incrível, né? Aí o Henrique, que é mudo, Henrique, ele cita o filme Her, com Joaquin Phoenix, que o carinha se apaixona por um robô, é uma coisa assim, uma assistente virtual, né? Eu sou péssima de filme, gente, como vocês podem ver, eu não vi nem Her, nem Space Jam. O Felipe, ele lembra que um chatbot nunca vai mandar uma mensagem fofa do MSN, abre aspas, oi, gatinha, fecha aspas, que era a chave para zarar as gatinhas emo. Não vou comentar isso aí não. Marcelo dá uma sugestão que eu achei bacana.
podcast semanal reunindo os comentários mais relevantes de economia, fazer um bate-papo descontraído com os meus colegas da Bloomberg Linha. O que a gente mais adora fazer naquela redação é bater papo. Então eu vou propor isso aí, Marcelo, vamos ver. Vou fazer esse pitch aí pra galera, vamos ver o que eles acham. O Sams pergunta sobre o mercado financeiro no mundo dos games. Vou tentar trazer mais informações. Eu não vou ler o resto da sua mensagem, Sam, porque já vi aqui fazendo uma leitura escaneada que tem nomes impronunciáveis, não vou nem tentar. Nossa, Natália, onde você mora, mulher, que você leva 3 horas e meia de trajeto pro trabalho? Eu sei que existem muitas pessoas, né, que levam muito tempo para chegar nos seus trabalhos, mas eu fiquei levemente chocada e se você puder compartilhar aí onde você mora, se você quiser me contar no Instagram, caso não queira compartilhar aí o seu trajeto de trabalho, mas, nossa, 3 horas e meia, eu imagino que você mora em outra cidade, ou você mora em pontos completamente opostos de São Paulo. E aí eu queria fazer uma comparação, porque alguém falou que leva 20... Aqui, ó, o Roniel diz que o caminho diário sem as buscas seria melhor, afinal, da minha casa ao trabalho dá 15 minutos. Pra vocês verem, né, como diferença aí de dia a dia das pessoas. Incrível. O Felipe pede o impacto econômico da Eras Tour, da Taylor Swift, todos. Esse não tenho o que falar, tudo impactado pelo Eras Tour. E aí, eu vou encerrar a leitura de comentários com o comentário do João, porque ele achou o marido dele no Orkut. Eu li isso e eu acho que eu fiquei uns 2 minutos olhando pra parede, pensando. Você achou o seu marido no Orkut? João, por favor, me conta essa história. Por favor. O Lucão... Mentira, aí menti. Falei que não ia mais ler comentário, mas menti. Eu falei da estatal da Venezuela e da Repsol, e aí ele disse que quando ele ouviu esses nomes, ele só lembrou delas patrocinando equipes de automobilismo. Interessantíssimo isso aí, né, Lucão? Em breve começa a euforia da Fórmula 1 de novo por aqui, porque quando começa o segundo semestre já é Fórmula 1, né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Olha, eu cheguei... Cara, vai dar 40 minutos de episódio. Fácil, vai dar 40 minutos de episódio fácil hoje. Acho que eu vou dividir em 2, porque não tem como. Porque eu ainda preciso falar sobre a Expert da XP. Então, vou falar tudo amanhã. Vai ficar tudo aí no cliffhanger pra vocês. Vou mandar um beijo pra Camila, grande Army, ex-belieber ou belieber ainda, não sei se dá pra ser uma ex-belieber, que encontrei durante a Expert, uma fã do podcast. Também mandar um beijo para a Daniela, economista da Quiné, com quem eu conversei, e que também escuta o podcast, mostrando que não são só vocês, pessoas perdidas aí na vida, que me escutam, pessoas do mercado, que sabem do que falam, também me escutam. Incrível. E gostam. Daniela disse que gosta. É que eu ainda preciso fazer um merchan da Bloomberg Linha, para vocês todos ficarem muito atentos às nossas redes sociais, porque amanhã, terça-feira, estreia o Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha que conversa com os principais empresários e empreendedores do Brasil e da América Latina. Amanhã estreia o episódio em que eu entrevistei a Ana Hickman. A Ana Hickman, apresentadora, que é a rainha das franquias no Brasil. Ela licenciou a sua marca com a sua própria cara há uns 20 anos mais ou menos, e ela contou como que ela fez isso, por que ela escolheu este caminho do empreendedorismo. A conversa está interessante. E mais interessante também é o início dessa websérie, porque é uma websérie que ela brinca com arquitetura e urbanismo e o mercado de luxo imobiliário de São Paulo. Então, além das entrevistas com esses empreendedores, a gente também conta um pouquinho da história do urbanismo de São Paulo. O episódio que estreia amanhã, ele tá muito legal. Não deu tempo de colocar todas as informações que eu queria colocar, mas vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o Alto da Lapa, que é uma região nobre de São Paulo e que nasceu como um bairro planejado. Em 1830, mais ou menos, ele foi entregue por uma companhia britânica que criou alguns dos bairros mais icônicos e mais chiques ainda aqui da cidade e que são tombados, então não existem prédios no Alto da Lapa. Se você mora em São Paulo, se você já veio pra cá, ou se você já viu a foto de São Paulo, você sabe que é uma cidade extremamente vertical e que não para de crescer. Mas esses bairros são exceções
E no primeiro episódio do Caso de Negócios eu te conto por que é uma exceção e tá muito legal. Ele também vai ser disponibilizado aqui no Spotify em formato de podcast, então você vai poder ter o prazer da minha companhia entrevistando pessoas e fingindo costume, pois eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer. E quando eu estou conversando com pessoas olho no olho, eu fico muito séria. Eu visto o meu uniforme de seriedade e eu não faço tanta piadinha quanto quando eu estou aqui olhando somente para o meu microfone, basicamente falando sozinha. Então, meu povo, assim, eu peço pra vocês, vou pedir mesmo, vão lá no Instagram da Bombelinha, vão curtir o trailer, falem assim, nossa, tô muito ansiosa pra ver esse episódio, vai ser muito legal. E depois compartilhem. Eu sou péssima, né, de marketing, porque eu deixei pro 25º minuto, você provavelmente não está mais aqui. E você... Não, se você tá aqui me escondendo, você tá aqui, né? Mas, enfim, vou encher o saco de vocês aí falando do Caso de Negócios pelas próximas semanas. Então é isso. Esse era o meu merchan do dia. Uma ótima, excelentíssima semana para todos vocês. E a gente se vê amanhã.